Saudações, irmãos e irmãs! Aqui quem vos fala é o seminarista Rodrigo Bordignon. Sou seminarista do Seminário São José da Etapa da Filosofia e durante esta semana estou fazendo um acompanhamento aqui junto aos padres, aqui na paróquia Santo Antônio de Bento Gonçalves. Para melhor, neste dia, fazermos a nossa reflexão, vamos começar com a proclamação do Evangelho deste fim de semana. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, neste domingo, Deus nos convida ao desejo pela busca do discernimento. Deus nos convoca a refletirmos sobre a vivência neste mundo, na nossa sociedade, na nossa casa. Vivemos num mundo onde o joio e trigo crescem. Cabe a nós, como bons cristãos, saber enfrentar esta realidade. Se o conseguirmos, estaremos preparados para a colheita. Jesus quis, pois, alertar-nos para algo importante. Apesar de estarmos diariamente convivendo com injustiças e males, que é o joio, não podemos perder a esperança, pois a justiça e todos os valores que conhecemos, ou seja, o trigo, ainda mantêm-se vivos e determinantes. Caros amigos, Jesus quis dar uma explicação bem clara para que a humanidade, através do passar do tempo, assimilasse a verdade, assimilasse a esperança. A colheita será uma só. O importante é sabermos de que lado estamos nos posicionando. Devemos passar por esta vida dialogando sempre com Deus, pedindo, procurando, exercendo a experiência do discernimento. Jesus quer nos dizer: tenham o discernimento para viver no reino mundano. Saibam passar por ele com astúcia e sabedoria, para depois encontrarem realmente o reino de Deus, o verdadeiro reino, de paz, de justiça e de amor. Nesta vida terrena, não o temos. Por isso, sempre pedimos na oração do Pai Nosso: venha a nós o vosso reino. Dialogue, pois, com Deus, para que Ele possa lhe falar essas coisas, para que tenha discernimento, tenha amor nas palavras, firmeza no momento de responder determinadas coisas, como provocações e questionamentos que aparecem na vida. Em suas orações, caros irmãos, procurem sempre pedir a Deus a capacidade de estar ao seu lado, sendo contado entre o trigo e não entre o joio. Peça que o Senhor lhe dê a graça de ser trigo, que as pressões do joio semeado jamais sejam suficientemente fortes para nos levar a renunciar à nossa condição de filhos, de filhas de Deus. Que Deus, pois, nos ajude neste processo e nos abençoe no decorrer desta semana. Amém. Saudações, irmãos e irmãs! Aqui quem vos fala é o seminarista Rodrigo Bordignon. Sou seminarista do Seminário São José da Etapa da Filosofia e durante esta semana estou fazendo um acompanhamento aqui junto aos padres, aqui na paróquia Santo Antônio de Bento Gonçalves. Para melhor, neste dia, fazermos a nossa reflexão, vamos começar com a proclamação do Evangelho deste fim de semana. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo,
Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, neste domingo, Deus nos convida ao desejo pela busca do discernimento. Deus nos convoca a refletirmos sobre a vivência neste mundo, na nossa sociedade, na nossa casa. Vivemos num mundo onde o joio e trigo crescem. Cabe a nós, como bons cristãos, saber enfrentar esta realidade. Se o conseguirmos, estaremos preparados para a colheita. Jesus quis, pois, alertar-nos para algo importante. Apesar de estarmos diariamente convivendo com injustiças e males, que é o joio, não podemos perder a esperança, pois a justiça e todos os valores que conhecemos, ou seja, o trigo, ainda mantêm-se vivos e determinantes. Caros amigos, Jesus quis dar uma explicação bem clara para que a humanidade, através do passar do tempo, assimilasse a verdade, assimilasse a esperança. A colheita será uma só. O importante é sabermos de que lado estamos nos posicionando. Devemos passar por esta vida dialogando sempre com Deus, pedindo, procurando, exercendo a experiência do discernimento. Jesus quer nos dizer: tenham o discernimento para viver no reino mundano. Saibam passar por ele com astúcia e sabedoria, para depois encontrarem realmente o reino de Deus, o verdadeiro reino, de paz, de justiça e de amor. Nesta vida terrena, não o temos. Por isso, sempre pedimos na oração do Pai Nosso: venha a nós o vosso reino. Dialogue, pois, com Deus, para que Ele possa lhe falar essas coisas, para que tenha discernimento, tenha amor nas palavras, firmeza no momento de responder determinadas coisas, como provocações e questionamentos que aparecem na vida. Em suas orações, caros irmãos, procurem sempre pedir a Deus a capacidade de estar ao seu lado, sendo contado entre o trigo e não entre o joio. Peça que o Senhor lhe dê a graça de ser trigo, que as pressões do joio semeado jamais sejam suficientemente fortes para nos levar a renunciar à nossa condição de filhos, de filhas de Deus. Que Deus, pois, nos ajude neste processo e nos abençoe no decorrer desta semana. Amém.